Oi, gente! Então, voltei aqui para dar mais uma dica, algumas dicas sobre atuação internacional em cidades. Mas eu queria só fazer uma ressalva aqui. O objetivo de eu falar sobre esse assunto de hoje é porque eu estava conversando com algumas pessoas agora, outro dia. E aí eu ouvi um comentário do tipo, ah não, mas nessa coisa da pandemia as atividades internacionais pararam. E assim, gente, desculpa, mas não. Eu acho que, pelo menos aqui na nossa cidade e nas outras instituições que eu tenho trocado informação, que eu tenho conversado, o trabalho foi muito intenso. Desde que começou o processo do enfrentamento ao Covid, nós aqui da cidade de Salvador começamos a trabalhar com um referencial que pesquisou em mais de 11 países na época, eu me lembro, como é que essas medidas de isolamento estavam sendo tomadas em algumas cidades, para que isso servisse de referência para o estudo que o prefeito estava fazendo na época. Também essa mesma pesquisa foi feita quando foi na época da reabertura de algumas atividades econômicas. Essas pesquisas também foram feitas e não foram feitas só por Salvador, não. As áreas internacionais das cidades que eu tenho conversado, todas elas também estavam fazendo essas mesmas pesquisas. Inclusive, a gente trocava muita informação, a gente trocava conhecimento. Não sei se vocês sabem, mas aqui a cidade de Salvador, né, coordena o FONARI hoje, que é o Fórum Nacional de Relações Internacionais, e por conta disso, a gente tem trocado muita informação, muita experiência, boas práticas, e eu tenho percebido que as cidades trabalharam intensamente durante o período crítico da pandemia. Eu já nem sei mais o que é período crítico, né? Mas continuam trabalhando até hoje. Então, por conta dessas trocas de informação sobre o que cada cidade estava fazendo, as informações, né, do que cada cidade estava fazendo, eu acabei conhecendo muito do trabalho de outras cidades também que estavam de forma incansável atuando nas atividades internacionais. Aliás, a própria concepção pandemia já nos remete a uma compreensão global, né? Já uma situação, um problema global, um desafio mundial. Então, além de fazer a projeção do que estava acontecendo lá fora, eu também comecei a fazer um mapeamento das boas práticas de Salvador, e por conta disso nós fizemos intercâmbio entre cidades brasileiras e também internacionais, chegando à situação, por exemplo, de Salvador ser inserida numa plataforma mundial de boas práticas da CGLU sobre atividades que eram feitas nas cidades para o enfrentamento à pandemia. Salvador foi uma das cidades que foi classificada, que foi selecionada, e eu tive que fazer um mapeamento interno para ver quais eram as boas práticas que poderiam ser levadas para essa plataforma. Além disso, foram realizadas muitas reuniões técnicas com organismos internacionais. Aqui em Salvador chegaram milhares de cestas básicas doadas por intermédio da Unicef, com a iniciativa privada. Também termômetros, com o UNFPA, trabalho muito bacana de enfrentamento à questão da violência doméstica. Vocês devem saber que durante os casos de isolamento, as cidades e os países, estados enfrentam em situações de isolamento, intensificam os problemas de violência doméstica, violência de gênero, e nós fizemos um trabalho intenso com parceria do UNFPA, agência especializada da população da ONU, que nos ajudou nesse processo. Então, assim, fizemos também, intermediando aqui pela área internacional, nós intermediamos contatos com a China, com a Alemanha. Foram muitas ações que foram realizadas. A área internacional de Salvador não parou um dia sequer. Nós trabalhamos intensamente aqui, e eu posso dizer que o período de pandemia não foi o momento em que as áreas internacionais pararam de trabalhar, ao contrário. Então era isso, eu queria aproveitar essa colocação que foi feita numa reunião, né, na fala de uma pessoa que até entende da área. Eu achei importante trazer isso aqui para vocês, com uma troca de informações, como dicas da área de atuação internacional das cidades, na prática, mas também para mostrar que nós estamos aqui atuando dentro do município, junto a outras cidades, junto ao governo brasileiro e junto às cidades de todo o mundo. Então é isso, relações internacionais na prática aqui, as dicas eu vou dando de vez em quando para vocês, certo?